bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar no mundo da literatura e destacar um grupo que muitas vezes foram subestimados, as escritoras. Iremos falar sobre 5 mulheres que mergulharam no mundo da literatura e suas histórias são repletas de desafios e superações, mas é também um testemunho do poder das palavras e da voz feminina. Neste vídeo, vamos apresentar algumas escritoras que deixaram sua marca no mundo literário. Vamos conhecer suas histórias, sua coragem e a genialidade de suas obras. Vamos mergulhar em diferentes períodos da história e explorar diversos gêneros literários, desde a poesia até a prosa. Ao conhecermos essas escritoras, poderemos perceber como suas vidas influenciaram suas criações e como suas obras refletem questões sociais, políticas e emocionais de suas épocas. Com seus talentos e sua perspectiva única, elas quebraram barreiras e abriram espaço para futuras gerações de escritoras. Vamos nos inspirar, valorizar e celebrar essas mulheres incríveis que conseguiram desafiar as convenções e deixar um legado duradouro. Esperamos que vocês gostem desse conteúdo e que ele possa despertar ou reforçar o interesse por obras produzidas por escritoras. Afinal, como disse uma vez a escritora Virginia Woolf, para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente. E é exatamente isso que essas mulheres conseguiram ser. Agora, sem mais delongas, vamos começar essa jornada estimulante pela história dessas escritoras. Vamos lá! E como já citado, ela não poderia ficar de fora. Número 5. Virginia Woolf. Nasceu em Londres, na Inglaterra, em 25 de janeiro de 1882. Em uma família intelectual e literária. Seu pai era o renomado editor Leslie Stephen, e sua mãe era uma modelo de pré-rafaelita. Assim como seus irmãos, Virginia foi educada em casa, por tutores. Sua casa tinha uma biblioteca, e seus pais sempre recebiam visita de artistas e intelectuais. Assim, a romancista cresceu em um ambiente propício a despertar o seu interesse pelos livros. Quando ela tinha 9 anos, ela criou um jornal, que circulava no ambiente familiar, Hyde Park Gate News. Virginia Woolf se tornou uma escritora britânica e uma das figuras centrais do modernismo literário do século XX. Virginia Woolf pertencia a um grupo de escritores e intelectuais conhecido como o Círculo de Bloomsbury, que incluía nomes como Amy Forster e John Maynard Keynes. Sua escrita é caracterizada por sua inovação estilística e exploração de temas psicológicos e emocionais. Em 1915, Virginia Woolf publicou seu primeiro romance, chamado A Viagem, no português. E ao longo dos anos seguintes, escreveu várias outras obras, incluindo Noite e Dia em 1919 e O Quarto de Jacob em 1922. No entanto, foi com o romance Mrs. Dalova em 1925 que Virginia Woolf alcançou maior reconhecimento. O livro é considerado um dos seus trabalhos mais importantes e é conhecido por sua técnica inovadora de fluxo de consciência, que mergulha profundamente nos pensamentos e sentimentos dos personagens. Em 1927, ela publicou Val Farol, outra obra-prima que explorava a passagem do tempo e a complexidade das relações humanas. O romance é frequentemente citado como um dos melhores romances do século XX. O trabalho de Virginia Woolf teve um impacto significativo na literatura moderna e abriu caminho para a exploração da consciência e das complexidades humanas na ficção. Em sua vida pessoal, Virginia Woolf lutou contra a depressão e problemas de saúde mental ao longo dos anos. Infelizmente, em 1941, ela tirou a própria vida aos 59 anos de idade. Apesar de sua vida ter sido tragicamente curta, o legado de Virginia Woolf como uma das mais importantes e inovadoras escritoras do século XX continua a ser celebrado e estudado até os dias de hoje. Suas obras e ideias continuam a influenciar escritores, acadêmicos e leitores em todo o mundo. Número 4. Nora Roberts. É uma renomada escritora americana de romances, nascida em 10 de outubro de 1950, em Maryland, nos Estados Unidos. Ela é conhecida por sua prolífica carreira como autora de best-sellers, principalmente no gênero de romances românticos e suspenses. Antes de se tornar uma escritora de sucesso, Roberts trabalhou em diversos empregos como de secretária e operadora de elevador, enquanto criava seus 2 filhos. Seu amor pela leitura e a paixão pela escrita a levaram a explorar o mundo da literatura. Em 1981, Nora Roberts publicou seu primeiro romance, O Vaire Torou Gubre, e foi o início de uma carreira literária impressionante. Desde então, ela escreveu uma enorme quantidade de livros, muitos sob seu próprio nome e outros sob o pseudônimo de J.D. Robb.
Roberts é famosa por sua habilidade em criar tramas envolventes, personagens complexos e romances emocionantes. Seus livros abrangem diversos gêneros, incluindo romances contemporâneos, romances de época, suspense romântico e histórias com toques sobrenaturais. Entre suas séries de maior destaque, destacam-se a série Bridge Quarter e a série Vindef, escritas sob o pseudônimo J.D. Robb, entre muitas outras. Devido à sua habilidade em contar histórias cativantes e ao sucesso comercial de seus livros, Nora Roberts conquistou uma enorme base de fãs em todo o mundo. Seus romances frequentemente ocupam as listas de best-sellers e ela é considerada uma das autoras mais influentes e bem-sucedidas do gênero de romance contemporâneo. Nora é a primeira mulher a ser escolhida para a Galeria da Fama dos Escritores Românticos dos Estados Unidos, e é considerada uma pintora de palavras que a cada pincelada, dá vida a personagens cheios de energia e vigor. Nora Roberts continua a escrever e lançar novas obras regularmente, encantando seus leitores com sua prosa apaixonante e tramas envolventes. Seu legado na literatura romântica é indiscutível, e ela permanece uma figura altamente respeitada e amada na comunidade literária. Número 3. Clarice Lispector. Foi uma escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia e naturalizada brasileira. Chegou ao Brasil com a família ainda criança, fugindo da perseguição aos judeus durante a Primeira Guerra Mundial. Ao chegarem no Brasil, fixaram residência em Maceió, onde morava uma tia de Clarice. Com 12 anos, Clarice se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde estudou e se formou em Direito. Foi quando ela teve contato com agências e jornais e teve a iniciativa de escrever. Ela é considerada uma das mais importantes autoras da literatura brasileira do século XX. Sua obra literária é marcada por uma escrita peculiar, experimental e introspectiva, explorando temas como identidade, solidão, angústia e existencialismo. Suas narrativas são caracterizadas pela fragmentação, pela ausência de linearidade cronológica e pelo foco nas percepções e dilemas psicológicos de suas personagens. Entre suas obras mais conhecidas, destacam-se Perto do Coração Selvagem de 1943, que foi seu romance de estreia e lhe rendeu o prêmio Graça Aranha. O livro retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência, que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. Na obra Água Viva de 1973, a autora explora as questões da existência e da arte através de uma escrita mais fragmentada e poética. E A Hora da Estrela de 1977, considerada sua obra mais famosa, o livro traz uma reflexão profunda sobre a condição humana, a busca por identidade e a solidão na sociedade moderna. Através da personagem de Macabeia, a autora retrata a fragilidade e alienação do indivíduo, dando voz às pessoas invisíveis e marginalizadas. Além de romances, Clarice escreveu contos, crônicas e literatura infantil, sempre se destacando pela originalidade e pela profundidade de suas reflexões. Sua escrita influenciou gerações de escritores e ainda é bastante relevante no panorama literário brasileiro. Clarice Lispector faleceu em 1977, deixando um legado de obras que continuam a ser lidas e estudadas até os dias de hoje. Sua escrita, marcada pela delicadeza e intensidade, desafia os limites da linguagem e da própria narrativa, revelando uma visão particular sobre a condição humana e a complexidade da existência. As histórias de Clarice raramente têm um começo e fim. Sua ficção transcende o tempo e espaço, e os personagens, postos em situações limite, são com frequência femininas e mesmo ela não aceitando o rótulo de escritora feminista, ela apresenta em grande maioria personagens mulheres como principal, e em centros urbanos. Número 2. Joanne Rowling. Mais conhecida como J.K. Rowling. É uma escritora britânica famosa por criar a série de livros Harry Potter, que se tornou um fenômeno mundial e uma das sagas mais populares da história da literatura. Rowling nasceu em 31 de julho de 1965 em Etna, Inglaterra. Ela demonstrou interesse pela escrita desde jovem e começou a criar histórias e personagens durante a sua infância. Após concluir a faculdade, Rowling enfrentou períodos difíceis em sua vida, incluindo a morte de sua mãe e um divórcio, e chegou a ficar desempregada. Durante uma viagem de trem em 1990, a ideia de Harry Potter e seu mundo de magia surgiu em sua mente. Nos anos seguintes, Rowling desenvolveu a história e começou a escrever o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Apesar de encontrar dificuldades em conseguir uma editora, após várias rejeições, a autora finalmente conseguiu um acordo com a Bloomsbury Publishing. O lançamento do primeiro livro em 1997 foi um sucesso imediato, seguido por 6 outros livros da série.
A saga de Harry Potter cativou o público de todas as idades e conquistou uma enorme base de fãs em todo o mundo. Os livros também foram adaptados para o cinema, tornando-se filmes de sucesso de bilheteria. Além de Harry Potter, Rowling publicou outros livros para adultos, como Morte Súbita e Invocação para o Mal, sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Ela também se envolve em atividades filantrópicas, incluindo a criação da ONG Lumos, que trabalha para garantir os direitos das crianças institucionalizadas. Apesar de sua imensa riqueza e fama, J.K. Rowling também enfrentou críticas e controvérsias ao longo dos anos. Ela tem sido aclamada por sua imaginação como escritora, mas também recebeu críticas por algumas de suas opiniões políticas. No geral, J.K. Rowling é uma autora renomada e influente, cujo legado inclui a criação de um universo mágico que cativou milhões de leitores em todo o mundo. Sua história pessoal de superação e sucesso é inspiradora para muitos. Número 1. Agatha Christie. Foi uma escritora britânica mundialmente famosa por seus romances policiais. Foi amplamente reconhecida como a rainha do crime. Nascida em 1890, ela começou a escrever na década de 1920 e publicou mais de 100 livros ao longo de sua carreira, incluindo o pseudônimo de Mary Westmacott. De família rica, Agatha estudou em casa com diversos professores particulares. Aprendeu piano e canto. Com 8 anos ela começou o estudo formal e passava a maior parte do tempo escrevendo poemas e contos. Ela é uma das autoras mais populares e bem-sucedidas da história da literatura, famosa por seus mistérios intrigantes e personagens cativantes e icônicos como Hercule Poirot e Miss Marple, detetives que protagonizam várias de suas histórias. Seus romances são marcados por tramas complexos e reviravoltas surpreendentes, que mantêm os leitores intrigados até o final. Em 1917, Agatha escreveu seu primeiro livro chamado O Misterioso Caso de Styles. A trama se passa numa severa mansão inglesa. Aqui surge pela primeira vez o personagem Hercule Poirot. Ela queria escrever uma história em que o leitor não pudesse descobrir o assassino antes do final. O Assassinato no Expresso do Oriente de 1934 é o romance mais famoso de Agatha Christie, a qual ganhou uma série de adaptações para o cinema e para o teatro. Se passa todo dentro do famoso trem responsável por percorrer a rota Istambul-Paris. O livro E Não Sobrou Nenhum é o mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias comercializadas no mundo inteiro. Além de seus livros, Christie também escreveu peças de teatro, muitas das quais foram adaptadas para o cinema. Suas histórias conquistaram um público fiel e seu trabalho influenciou gerações de escritores de suspense e mistério. Apesar de sua fama, Agatha Christie era uma pessoa bastante reservada e evitava a exposição pública. Ela faleceu em 1976, deixando um grande legado literário que continua encantando os leitores até hoje. É inegável o impacto e contribuição das grandes escritoras ao longo dos séculos. Elas desafiaram as normas sociais, quebraram barreiras e abriram caminhos para as futuras gerações. Seus trabalhos literários são testemunhas de sua genialidade, sensibilidade e coragem. Essas mulheres visionárias deixaram um legado duradouro, que ressoa até os dias de hoje. Seus romances, poesias e ensaios continuam a inspirar e influenciar escritores e leitores ao redor do mundo. Graças a elas, o mundo literário se tornou mais diverso, rico e inclusivo. Portanto, devemos celebrar e valorizar o trabalho dessas grandes escritoras, reconhecendo seus talentos e contribuições para a literatura. Seus nomes devem ser lembrados e suas obras devem ser lidas e apreciadas, pois elas nos ensinam a importância da voz feminina e nos mostram que, independentemente do gênero, todos têm o poder de contar histórias poderosas que ecoam além do tempo. Ficamos por aqui. Até a próxima!